A usucapião extrajudicial ficará muito mais cara se você não pegar todas as assinaturas. Seja muito bem-vindo, querido aluno, seja muito bem-vinda, querida aluna, à nossa lição prática número 16. Isso daqui vai encarecer a usucapião extrajudicial do caso do seu cliente, caso você não pegue todas as assinaturas. Professor Marcel Rulli, quais as assinaturas? Onde eu pego essas assinaturas? Querido aluno, querida aluna, o provimento 65 do Conselho Nacional de Justiça, no artigo 4º, inciso 2, vou repetir aqui, artigo 4º, inciso 2, assim reza: planta e memorial descritivo assinados por profissional legalmente habilitado e com prova da anotação de responsabilidade técnica, RT, ou do registro de responsabilidade técnica, RTT, aqui ele está falando então do engenheiro ou arquiteto, no respectivo Conselho de Fiscalização Profissional, e pelos titulares dos direitos registrados ou averbados na matrícula do imóvel usucapiendo, ou na matrícula dos imóveis confinantes, ou pelos ocupantes a qualquer título. O que o inciso 2 do artigo 4º está falando? Que toda usucapião extrajudicial tem que ter a assinatura das pessoas que constam na matrícula do imóvel usucapiendo e na matrícula dos imóveis vizinhos, os confinantes. Professor, no imóvel vizinho eu tenho a matrícula em nome do João, mas o João vendeu por contrato de gaveta para Maria, e quem ocupa, quem tem posse desse imóvel é Maria. E agora, nesse caso, você vai pegar a assinatura do João e da Maria. Sério, professor? Sim. Nunca deixe faltar assinaturas. Nenhuma. Por quê? Se faltarem as assinaturas, o que vai acontecer nesse caso específico? Vem o artigo 10 do provimento 65 do CNJ e diz assim, professor, lê o artigo 10 para vocês. Se a planta mencionada no inciso 2 do caput do artigo 4º deste provimento não estiver assinada pelos titulares dos direitos registrados ou averbados na matrícula do imóvel usucapiendo, ou na matrícula dos imóveis confinantes, ou ocupantes a qualquer título, e não for apresentado documento autônomo de anuência expressa, lembrando, tudo com firma reconhecida aqui, combinado? Prossigo a leitura. Eles serão notificados pelo oficial de registro de imóveis ou por intermédio do oficial de registro de títulos e documentos para que manifestem consentimento no prazo de 15 dias, considerando-se sua inércia como concordância. Então, o próprio provimento 65 do Conselho Nacional de Justiça fala o seguinte: advogado, você não conseguiu pegar as assinaturas dos proprietários registrais do imóvel usucapiendo. Você não conseguiu pegar as assinaturas dos proprietários que constam na matrícula dos imóveis vizinhos. Você não conseguiu pegar as assinaturas dos ocupantes do imóvel usucapiendo, do imóvel vizinho. O que vai acontecer agora? O cartório vai te cobrar para fazer essa notificação. E geralmente não é barato. E geralmente o cartório de registro de imóveis acaba decidindo por fazer essa notificação por intermédio de um outro cartório, que é o cartório de títulos e documentos. Tanto que o parágrafo 1º do artigo 10 assim reza: a notificação poderá ser feita pessoalmente pelo oficial de registro de imóveis, ou por escrevente habilitado, se a parte notificanda comparecer em cartório. Então, se você conseguir levar o vizinho, enfim, o proprietário registral ali no cartório, ele não vai te cobrar
se você levar a pessoa no cartório. Agora, se o cartório tiver que ir diligenciar, eles vão cobrar. O parágrafo 2º do mesmo artigo 10 reza da seguinte forma: se o notificando residir em outra comarca ou circunscrição, a notificação deverá ser realizada pelo oficial de registro de títulos e documentos da outra comarca ou circunscrição, adiantando o requerente as despesas. Querido aluno, tudo nos cartórios extrajudiciais não é barato. Vocês já sabem disso. Aí o parágrafo 3º assim reza, do mesmo artigo 10. A notificação poderá ser realizada por carta com aviso de recebimento, devendo vir acompanhada de cópia do requerimento inicial e da ata notarial, aquela ata notarial que atestou a posse, bem como de cópia da planta e do memorial descritivo e dos demais documentos que a instruíram. Na prática, os cartórios não gostam muito de fazer essa notificação com aviso de recebimento. Agora, se você imaginar, professor, por que eles não gostam? Porque o correio, às vezes, volta ausente. E lembrando que o correio não atende áreas rurais. Se o imóvel do seu cliente está numa área rural, não tem como mandar o cartório lá. Obrigatoriamente, essa diligência terá que ser feita pelo oficial de títulos e documentos, se o próprio cartório de registro de imóveis não ir pessoalmente lá para fazer essa notificação. Lembrando sempre, queridos alunos, que todas essas pessoas que obrigatoriamente são notificadas, se essas pessoas forem casadas ou conviverem em união estável, também será notificado em atos separados os respectivos cônjuges ou companheiros. Nessa notificação, deverá constar expressamente a informação de que o transcurso do prazo previsto no CAPT, ou seja, 15 dias úteis para se manifestar, tem que estar lá, constando que se deixar passar em branco o prazo de 15 dias, consistirá em anuência ao pedido de reconhecimento extrajudicial da usucapião do bem imóvel. O parágrafo 6º fala o seguinte, do artigo 10 ainda: se a planta não estiver assinada por algum confrontante, este será notificado pelo oficial de registro de imóveis mediante carta com aviso de recebimento, para manifestar-se no prazo de 15 dias, aplicando-se ao que couber o disposto nos parágrafos 2º e seguintes do artigo 213 e seguintes da Lei de Registro Público. Lembrando sempre, queridos alunos, que o consentimento expresso poderá ser manifestado pelos confrontantes e titulares de direitos reais a qualquer momento, por documento particular com firma reconhecida ou por instrumento público, sendo dispensável a assistência de advogado ou defensor público para manifestar esse consentimento expresso. A concordância poderá ser manifestada ao escrevente encarregado da intimação mediante assinatura de certidão específica de concordância lavrada no ato pelo preposto. Tratando-se de pessoa jurídica, a notificação deverá ser entregue à pessoa com poderes de representação legal. Então, sintetizando aqui, o que encarece demais a usucapião extrajudicial? Quanto mais notificações forem necessárias de ser feitas pelo cartório, porque você não conseguiu pegar as assinaturas. A usucapião ficará mais cara. Por fim, agora para o usucapião, caminho contrário aqui, para finalizar a lição prática de hoje. Se você estiver trabalhando com uma usucapião que o imóvel usucapiendo possuir matrícula com descrição precisa e houver perfeita identidade entre a descrição tabular e a área objeto do requerimento da usucapião extrajudicial, fica dispensada a intimação dos confrontantes do imóvel, devendo o registro da aquisição originária da usucapião ser realizado na matrícula existente. Querido aluno, querida aluna, se o imóvel que o seu cliente está usucapindo possui já matrícula e ele está usucapindo exatamente a área daquela matrícula, você não precisa gastar pegando a assinatura dos vizinhos,
Você não precisa, porque você não vai reconhecer firma, então não precisa gastar com isso. Não precisa gastar com planta e memorial descritivo e não vai precisar notificar ninguém. Espero que essa lição prática, número 16, faça com que as vossas usucapiões se tornem cada vez mais baratas para os seus clientes. Um grande abraço, fiquem com Deus e com licença.